Cá estamos nós! Como tem passado? Já tinham saudades nossas? Nós já tínhamos saudades vossas. A verdade é que já nos conhecemos há algum tempo. Quantos dias? Quantos programas já fizemos? Eu já nem sei, já perdi a conta. Já passaram algumas semanas desde que iniciámos os nossos programas e depois sentimos saudades de entrar nas vossas casas. E por falar em dias da semana, dias do mês, dias do ano, podemos dizer que nas nossas escolas este assunto ajuda-nos a introduzir um tema importante. Ajuda-nos muito a ensinar os números aos alunos. Ora, vejamos. Na matemática temos 10 algarismos que nos auxiliam na formação dos números. Temos o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, o algarismo 4, o algarismo 5, o algarismo 6, o algarismo 7, o algarismo 8, o algarismo 9 e o algarismo 0. Com estes algarismos, podemos então formar todos os números que quisermos. O primeiro contato que as crianças têm com os números e com as quantidades que eles representam é precisamente nas suas brincadeiras, nas suas primeiras conversas com os amigos ou com a família, quando pedem alguma coisa, não é verdade? É, sim, senhora. Quando dizem, por exemplo, tenho sede, quero um copo de água. Ou então quando nós lhes dizemos, come mais 2 colheres de sopa. Pois é, quando eles entram para a escola, os professores aproveitam então os dias da semana, os dias do mês, para reforçar e ajudar a conhecer os números. Para isso vamos recordar os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Uma semana tem 7 dias. E agora vamos apresentar os meses do ano. E quantos dias tem cada?
9. 30. Chegamos ao 30. E voltamos a juntar. E 1, e 2, e 3, e 4. E assim chegamos facilmente ao 40, ao 50, ao 60, 70, 80, 90 e finalmente 100, a centena. Chegamos assim à centena. Se transformássemos em dólares, isso é que seria bom. Transformar em dólares. Epá, tira o cavalinho da chuva, achas mesmo? Sonhar não é proibido. Então se é para transformar em dólares, vamos continuar a subir. Estamos na centena, não é? Sim. E agora, os restantes dizem-se juntando os números que já trabalhamos. 126. 147. 181. 194. Então podemos já passar às centenas todas, até chegar ao milhar, ao 1000. E eu, olha, já sabes, vou continuar a imaginar que são dólares, que até vou contar mais depressa. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. Milhar. Agora, com o milhar, o 1000, fazemos como fizemos com a centena. A leitura do número faz-se juntando os números que já aprendemos. Vamos ver alguns exemplos. 1001. 1013. 1056. 1347. 1892. Então e agora? Vamos estar aqui todo o dia com números e mais números ou já acabaram? Não, a verdade é que os números nunca acabam, são infinitos, não têm fim. A seguir a um, há sempre mais outro. Então quando é que vamos parar? Olha, se calhar já deu para perceber como se denominam os números em português. Acho que poderíamos dar só mais uns exemplos e terminávamos quando chegássemos ao 1.000.000. Parece-te bem? A mim parece muito bem. Vamos então chegar ao 1.000.000. 2.000. 7.043. 9.999. 10.000. 48.965. 100.000. 167.480. 895.713. 999.999. 1.000.000. Ufa! Números e mais números. A verdade é que eles estão por todo o lado. Pois é, daí a importância de os sabermos identificar. Eles estão na nossa idade, no dia e no ano em que nascemos, No nosso número de telefone, no dinheiro que manuseamos todos os dias. no número de habitantes de uma cidade, de um país, nas medidas. Até podíamos falar um pouco sobre os números aqui de Timor-Leste. Olha, boa, eu estive a ver na internet e lá refere que Timor-Leste tem uma fronteira terrestre de mais ou menos 228 km e uma linha de costa de mais ou menos 706 km. Olha, até podemos falar no Monte Ramelão, que tem cerca de 2.963 metros de altitude. E, por exemplo, quando fazemos uma corrida e queremos saber em que lugar ficamos. Aqui também precisamos dos números. Pois é, olha, e tu sabias que no outro dia eu participei na corrida da primeira dama e cheguei em 8º lugar? Quando os números indicam uma ordem, chamam-se números ordinais. Nas corridas, os numerais ordinais indicam a ordem de chegada. Esses números também são utilizados para denominar, por exemplo, os andares de um prédio. Rés do chão, Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo andar, oitavo andar, nono andar, 10º andar, 11º andar, 12º andar, 13º andar.
E ficamos só por estes andares ou vamos construir assim um arranha-céus? É um prédio com muitos andares. No prédio ficamos por aqui, mas vamos mostrar aos nossos telespectadores mais algumas denominações até chegar ao lugar número 100, centésimo lugar. 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º. 100º. Olha, e para terminar, onde andará o 1000º andar? Milésimo mil? Esse mesmo. Olha! Está aqui! Depois deste susto, vamos só ver algum vocabulário de hoje. Algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Números. Dezena, 10. Centena. 100. Milhar, 1000. Milhão. 1 milhão. Ano comum, 365 dias. Ano bissexto. 366 dias. Números ordinais. E qual é mesmo a expressão de hoje? Tirar o cavalinho da chuva. Desistir de alguma coisa. Abandonar uma ideia. Perder as ilusões. E por hoje é tudo. Muito obrigada a todos. Lembrem-se, treinem. E esperamos por vocês no próximo programa. Na ponta da língua. Ba-do-da, da, da, da.